31 de outubro é o dia em que se comemora a Reforma Protestante. E a maioria das igrejas dá muita ênfase na Reforma Protestante de Lutero. E às vezes eu me pergunto se nós não damos ênfase demais naquilo que não tem tanta importância. Até que ponto a Reforma de Lutero atingiu as nossas igrejas hoje? O que Lutero reformou, a não ser uma volta à palavra de Deus? A não ser a questão da justificação pela fé. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês. Quando Lutero fez a reforma, quando ele pregou as teses e quando ele descobriu que a justificação era pela fé, já havia um movimento na igreja desde a data mais remota que se tem, é o ano 900. No ano 1170, por exemplo, numa festa, um dos irmãos, eram só chamados de irmãos, ou em inglês eles chamam de brethren, chamados de irmãos, já pregou o evangelho para Pedro Valdo. Pedro Valdo, daí vem os valdenses, se converteu, pegou metade das suas terras, deu para os pobres, a outra metade vendeu, equipou apóstolos e saiu pregando o evangelho por toda a Europa. Mas não foi só Pedro Valdo. E aí chamavam-se de valdenses, mas os valdenses nada mais são que irmãos. E a reforma começou, a reforma já vem desde tempos antigos, havia uma igreja paralela à igreja romana, uma igreja que não se submetia aos dogmas romanos, que depois receberam outros nomes. Os mesmos valdenses receberam o nome de Lollardos, que eram os seguidores de Wycliffe, na Inglaterra. Os Lollardos porque pregavam o evangelho, cantavam enquanto pregavam, falavam em línguas, sei lá, não se tem uma definição clara de quem eram os Lollardos. E aí o Wycliffe influenciou muito a João Hus em Praga, que depois foi queimado em Constância. Mas veja bem, João Hus, aí os hussitas, que são os mesmos irmãos. Os hussitas depois, na época de Lutero, eram chamados de anabatistas, era um apelido. Chamavam de anabatistas porque batizavam de novo. Mas o próprio Lutero, diz a história, e eu tenho os dados aqui da história, Lutero e seguidores de Lutero, e Calvino também, mandavam afogar na água, em águas, aqueles que criam no batismo das águas. Esse é o reformista Lutero, que fazia tudo isso. Mas já havia um movimento, depois vinham os menonitas, 1550, por causa de Simon Meno. O que Simon Meno fez? Simon Meno começou a cuidar, a pastorear por toda a Europa daqueles que foram expulsos de suas terras na época de João Hus, no ano 1380. Então recebe o nome do líder, Menonitas. E por aí vai. Anos depois, por causa de Spener, não é? Por causa do avivamento e por causa de um conde na Morávia chamada Conde von Zinzendorf, que cedeu terra para os antigos hussitas, surgiram os moravianos. Então quando Lutero, agora já estou em 1700, mas quando Lutero fez a reforma em 1517, gente, já havia cerca de 20 mil grupos de cristãos estudando a palavra, já tinham presbíteros, tomavam a ceia sem a transubstanciação, pregavam o evangelho, viviam em comunidade, e foram eles os 10 mil que ovacionaram e receberam a Lutero quando ele ia para ser julgado. Então, a reforma protestante, ela foi um marco cultural e político, porque a verdadeira reforma já havia, ou já estava sendo feita havia séculos. E nós, os Assembleias de Deus, os batistas, nada temos a ver com a reforma protestante. Gunnar Zwingli e Daniel Berg, que aqui no Brasil foram os fundadores da Assembleia de Deus, eles foram separados para a obra missionária na Igreja Batista dos Irmãos, pelas mãos de um apóstolo chamado Parham, em Chicago. Igreja Batista dos Irmãos. Nossa origem está lá. As mesmas mãos que ungiram a Daniel Berg e Gunnar Zwingli também ungiram a Louis Francesconi, que veio para o Brasil para começar a obra que hoje é conhecida como Congregação Cristã no Brasil.
Nós já éramos reformistas antes de Lutero. As únicas igrejas que são reformistas são os presbiterianos, não é? São os congregacionais, únicas igrejas, alguns grupos de congregacionais. Os reformistas são outros grupos, menos os Assembleias de Deus, os batistas e as igrejas pentecostais. Então nós não temos nada a ver com a reforma. A reforma não nos atingiu, ao contrário, nós influenciamos o pensamento de Lutero e criamos a verdadeira reforma. Pense nisso nessa época da reforma.